Quando acontece algo muito bom para o Brasil, que a mídia não pode esconder, seus comentaristas não dizem que o Brasil melhorou. Dão um salto mortal linguístico e dizem que o Brasil despiorou. Ficou menos pior. Essa é a nossa mídia. Ela desmelhorou muito depois que Bolsonaro cortou as suas mamatas. Todos sabem que a mídia faz oposição sistemática ao governo Bolsonaro e que utiliza meios desonestos, mentindo e omitindo. Mas a imprensa tem muito poder, é o quarto poder, pela sua capacidade de convencimento, inclusive do que não é ético nem patriótico. Muitas pessoas de bem no Brasil, que amam o seu país, demonstram desânimo em relação ao que o Bolsonaro tenta fazer e algumas vezes não consegue, embarreirado pelo Congresso ou até barrado pelo STF, fora das regras constitucionais. Neste país que é presidencialista, muitos acham que já deveria ter havido alguma reação de força, de modo que o presidente pudesse exercer efetivamente o poder que lhe conferiram 57 milhões de brasileiros pelo voto democrático. Mas Bolsonaro sabe dos reflexos internacionais negativos que teria uma atitude intempestiva. E cabe-nos seguir o seu caminho, persistir na luta pela liberdade e pelo respeito às atribuições do Poder Executivo, sempre dentro das normas legais. A mídia usa uma técnica maquiavélica que consegue iludir muita gente que desconhece seus artifícios inescrupulosos. Funciona assim. Quando Bolsonaro tem uma realização frustrada, mesmo pela ação inconstitucional do STF, a mídia repete incessantemente que Bolsonaro não conseguiu o que queria, que foi derrotado, que recuou. E o fazem exaustivamente, várias vezes, vários dias. Por isso, nós internalizamos essa notícia como se a derrota do governo fosse uma constante. Coitado do Bolsonaro, não consegue fazer nada. Nesse caso, ponto para a mídia canalha. Por outro lado, é claro, quase todas as realizações do governo são omitidas. Eles só noticiam, e mesmo assim com ligeireza e distorcendo, quando é impossível deixar de noticiar. Gostariam de esquecer, por exemplo, que houve uma reforma da Previdência em 2019 feita por Bolsonaro e que era esperada há décadas. Só que aí não dá para silenciar e a mídia noticia que a reforma foi feita do modo menos positivo possível, que a economia proposta pelo governo era de R$1 trilhão em 10 anos, mas será apenas de 855 bilhões, apenas 855 bilhões em 10 anos. Isso acontece com tudo que Bolsonaro faz de bom. E faz muito, mas a mídia omite, silencia ou até mente, diz que Bolsonaro concluiu a obra que foi iniciativa de um governo anterior, e por aí vai, canalice pura. Mas muita gente fica com essa sensação de que o governo está parado. Engano. Sem precisar comprar o Congresso, sem o toma lá da cá, lembro só de passagem que o governo já emplacou a nova Previdência, a autonomia do Banco Central, a lei da liberdade econômica, a nova lei do agro, o novo marco do saneamento, o novo marco do óleo e gás, a desestatização da Eletrobras e dos Correios, a lei dos precatórios que viabilizou o Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias carentes, o Protrilhos que vai mudar a nossa matriz de transportes
construindo milhares de quilômetros de ferrovias, a BR do Mar, que vai retomar a cabotagem, o novo marco do câmbio, que acaba com um atraso de décadas do nosso país em relação com as suas relações com as suas relações exteriores. Tudo isso e muito mais, que a mídia não conta. Mas eu vou contar para vocês e detalhar essas realizações nos meus primeiros comentários de 2022. Será um grande desafio, pois as realizações são muitas, feitas pelo time seleto de ministros do Bolsonaro, apesar da pandemia, da falta de dinheiro público para investir e da herança maldita que recebeu, máquina governamental inchada, aparelhada e corrupta, além do déficit monstruoso de 139 bilhões, que no primeiro ano, sem pandemia, conseguiu reduzir para 60 bilhões. Vou mostrar-lhes o que a mídia desonesta não mostra. Começo ainda hoje, para não perder tempo, por um setor que me interessa pessoalmente e que posso sintetizar rapidamente: o esporte. É só dizer o seguinte: em 2021, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil conseguiu os melhores resultados de todos os tempos. E o fez graças ao investimento que o governo Bolsonaro realizou num montante superior a 750 milhões anuais. O valor resultante da soma dos recursos provenientes da Lei das Loterias, da Bolsa Atleta, Bolsa Pódio e da Lei do Incentivo ao Esporte. Nas Olimpíadas, obtivemos o 12º lugar, o que nunca tínhamos obtido antes, com 21 medalhas. No esporte paralímpico, chegamos à nossa 100ª medalha. Demos um salto de qualidade ao inaugurar o Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. E para isso, o Comitê Paralímpico recebeu do governo 187 milhões de reais para sua construção e equipamento. E o resultado logo chegou. Sintetizando, Lei das Loterias, em 2021, 150 milhões para o esporte. Programa Bolsa Pódio, Bolsa Atleta. 7.471 atletas contemplados graças a um orçamento de 145 milhões de reais. E por último, neste ciclo olímpico, a Lei do Incentivo do Esporte teve 699 projetos aprovados no alto rendimento e que superaram a marca de 640 milhões de reais. Em 2021, ainda aconteceu uma novidade espetacular. Os JEBs, Jogos Escolares, voltaram depois de 17 anos e os nossos estudantes, entre 12 e 14 anos, esportistas iniciantes, foram disputar no Rio de Janeiro, nas instalações do Parque Olímpico da Barra e de Deodoro e no Cefam, 17 modalidades. Foram 5.000 atletas de todos os recantos do Brasil. Imaginem a alegria das meninas do time de futsal da escola indígena dos Apinagés, lá do interiorzão de Tocantins. O que elas sentiram ao chegar ao Rio e ver o mar, os arranha-céus, o Cristo Redentor. O sucesso dos Jogos foi tão grande que a Federação Internacional de Escolas escolheu o Rio de Janeiro para sediar os Jogos Esportivos Escolares Mundiais Sub-15 em 2023. E ainda há outros órgãos do governo trabalhando no esporte, como o Ministério da Defesa, com os militares atletas do seu programa de incorporação de atletas de alto rendimento, que brilham intensamente nas competições nacionais e internacionais e que muitas vezes vocês veem no seu braço a marca do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. São esses atletas que são militares e que nos trouxeram o maior número de medalhas dos Jogos.
O Ministério da Defesa ainda executa o Forças no Esporte. Nas comunidades vulneráveis, o Ministério da Defesa patrocina projetos de lutas marciais para jovens em situação de carência. A mídia desfaz, mas o governo Bolsonaro faz e o Brasil caminha e vai para frente a passos largos. Se tivermos mais 4 anos de Bolsonaro, nosso país se transformará em uma grande potência.